E já recepcionando aqui presença ilustre, sempre agregando e muito aqui na forma mais didática possível, explicando desenrolando o enrolado. É quando o economês fala português. Estamos aqui com Alan Gani, beleza, mestre? Tudo bom, Marinho? Satisfação estar aqui, obrigado. E já vamos falar de Estados Unidos, porque, pelo visto, mais um arranca-rabo aí na seara econômica. Dessa vez, quem está no centro do furacão é ninguém mais, ninguém menos que a diretora do Federal Reserve, que é o Banco Central americano, pessoal. Ela que é a chamada Lisa Cook, tá? Ela foi demitida pelo presidente americano Donald Trump, porém, ela está ali se recusando a se afastar do cargo e afirmando que o presidente não teria esse poder ou essa atribuição, essa autoridade para demitir ela de fato. Antes da gente seguir aqui com a análise do Gani mais adiante, eu vou já acionar Eliseu Caetano diretamente aí de terras norte-americanas, se juntando aqui a nós e vai trazer todas as informações. Afinal, Eliseu, quem está certo nessa história, hein? A palavra é sua. Olha, quem está certo eu não sei, mas se ela sai ou não sai, ninguém também sabe te responder, viu, Marinho? Muito bom dia para você, para os nossos colegas debatedores e para toda a audiência do Morning Show. Falamos ao vivo, direto dos Estados Unidos, 10 horas da manhã com 9 minutos aqui na costa leste do país. Temperatura na manhã desta terça-feira, 30 graus Celsius aqui no sul da Flórida. Lisa Cook, diretora dos governadores do Fed, do Federal Reserve, o equivalente ao Banco Central aí do Brasil, foi demitida no final da tarde de ontem pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Mas ela já avisou que não deixará o cargo. Essa atitude histórica do presidente Trump foi através de uma alegação de que ela teve ali fraude hipotecária em suas contas. E, obviamente, essa medida do presidente Trump desafia aí a independência do Banco Central, de acordo com os analistas políticos por aqui. Ele tem acusado a Lisa Cook de declarar 2 propriedades como residência principal para obter condições favoráveis de financiamento. Isso teria acontecido lá atrás, em 2021. Uma alegação que foi, inclusive, formulada pelo Bill Pulte, que é o diretor do Federal Housing Finance Agency, que foi indicado por Trump ao cargo. Em resposta, Lisa Cook afirmou que a ação não tem base legal e que ela não vai renunciar. Vale lembrar que ela é economista com PhD pela Berkeley, serviu nos conselhos de assessores econômicos na era Obama, tornou-se a primeira mulher negra no conselho do Fed, nomeada por Biden em 2022, e tem um mandato aí até 2038. Vale lembrar que Donald Trump já vinha pressionando ela porque ele acha que o Fed tem que cortar os juros e ele acredita que ela apoiava a manutenção dessas taxas, contrariando assim os seus interesses de reduzir o custo da dívida pública. Ele também está tentando aí remodelar o conselho, colocar gente em sintonia com a visão dele. Agora, especialistas dizem que essa questão deve ir para a justiça. Marinho, eu volto com você no estúdio. Essa aí tá fácil imaginar que vai haver algum grau de judicialização. Não tem solução fácil, aparente, né? Obrigado, Eliseu, pelas informações. A gente segue adiante aqui para repercutir com Mano Ferreira, porque, sem dúvida alguma, do ponto de vista assim, político, acho que mais um daqueles casos que o Donald Trump já tinha anunciado que faria um mandato tentando trazer de volta para si ou para a presidência americana mais atribuições, mais poder. Alguns vão dizer que é concentração de poder excessiva, outros é retomada da própria autoridade, mas com certeza, do ponto de vista econômico, da independência do Fed, com certeza o debate econômico não só será, mas como já está sendo quente. Como é que você está vendo esse movimento? Parece um presidente latino-americano populista que degrada as instituições e não respeita a independência e a autonomia com que o Banco Central, que precisa atuar como organismo autônomo e técnico, precisa atuar. O Trump está, nesse sentido, se igualando ao Lula no tempo do Roberto Campos Neto, quando ficava xingando o tempo todo o presidente do Banco Central e tentando culpá-lo pelos problemas, quando a gente sabe que o Banco Central tem que fazer um trabalho sério e técnico, independentemente das pressões políticas. Então, Trump, nesse sentido, se iguala aos piores populistas da América Latina. Você acha que fica de pé, Aninha Beatriz Rich? Marinho, eu acho que existe uma briga ali entre aqueles que vão se insurgir contra as atrocidades que o Donald Trump vem cometendo e como o poder americano vai conseguir barrá-lo.
porque ele parece não ter limites e está disposto a ultrapassar qualquer deles. Como Eliseu, eu não sei o que irá acontecer, mas eu acho muito preocupante que dentro de uma democracia que se coloca como a maior democracia do mundo, a mais evoluída, a gente esteja vendo situações como essa, em que as regras são colocadas todas para fora para satisfazer aí ao que parece ser um desejo pessoal do presidente, que, ao meu ver, assim como eu critico aqui no Brasil, não pode confundir o seu interesse próprio com aquilo que ele tem que fazer em nome do bem do país e dentro das regras daquele país. É uma ação que... dela nem é Campos Neto, né? Hã? E o sobrenome dela nem é Campos Neto. Pois é, tem isso também. Agora, essa ação, claro que acende um baita debate sobre os limites legais, pode ser judicializado, chegar à Suprema Corte. O Trump estaria justificando por uma má conduta dela ali numa documentação imobiliária pessoal e, portanto, seria justa causa. Mas a ver como é que essa história vai acabar. Até porque, enfim, o Banco Central deveria ser absolutamente independente. Essa independência aqui no Brasil, pelo menos, está amadurecendo e ainda está engatinhando, mas lá é quase algo sacrossanto, né? Mas 11 horas e 14 minutos, eu quero seguir falando dos Estados Unidos, agora sim, com o nosso especialista aqui, Alan Gani, até porque Donald Trump também veio a público ameaçar, impor novas tarifas, certo? E algo ali na ordem de 200% contra a China, por, supostamente, o Partido Comunista Chinês está brecando ali a exportação de imãs, né? Explica pra gente a importância aqui dos imãs, especialmente imãs de terras raras, que virou talvez uma das grandes batalhas geoeconômicas do nosso tempo, né? Exatamente, Marinho. O que acontece é que a China tem uma vantagem competitiva porque tem as maiores reservas de terras raras, e aí o imã entra nisso, como também tem a maior produção, tem a capacidade de extração, né, do mineral. Ali as terras raras são 17 minerais e você consegue transformar isso num produto comercializável, que é muito importante para a indústria, inclusive a indústria bélica dos Estados Unidos. Ou seja, 2/3 da indústria bélica dos Estados Unidos utilizam ali materiais de terras raras. Não só isso, como a indústria de semicondutores, indústria de tecnologia. Portanto, os Estados Unidos têm reclamado, né, desse comércio ou dessa restrição de comércio por conta da China e ameaça taxar novamente em 200%. O grande problema aí nesse embate é que tanto os Estados Unidos quanto a China são duas superpotências e ambos têm poder de barganha um contra o outro. Agora, eu vejo que 200% eles não conseguem colocar no mundo real, até porque a China pode restringir as exportações de terras raras para os Estados Unidos e isso vai prejudicar muito a indústria norte-americana. Então eu vejo que é muito mais uma retórica de Donald Trump do que sustentar 200%. Isso inviabilizaria o comércio entre os dois países, inclusive traria consequências para a economia mundial. Eu sei que isso é um tema muito novo para muita gente, mas vamos ser sinceros aqui, quem controla os imãs quase que controla o futuro da economia digital. Imã não é o que você fica grudando na geladeira apenas, não, pessoal. A gente está falando de imãs de terras raras, a China controla 90% da produção. A Marinha Americana já avisou que tem um risco estratégico absurdo aqui. Vai de celular, tablet também, próprios submarinos, placas ali de energias eólicas. É uma importância assim, absurdamente grande e, enfim, virou alvo de disputa, né?